Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, mais um dia para a honra e glória do Deus vivo. E hoje nós vamos ler uma palavra abençoada que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 22. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Recomendações gerais. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Glória a Deus, aleluia. Então, o nosso amado, querido apóstolo Paulo, apóstolo não de caminhar com Jesus, não fisicamente, mas apóstolo do amor de Jesus, né? Que conheceu Jesus através da dor e que conseguiu transformar muitas almas, principalmente a igreja primitiva, através das suas perseguições, das suas pregações, da comunhão que ele estabeleceu, e fora que ele foi o prepulsor de muitas igrejas na redondeza. E o que mais me chama a atenção na história de Paulo é que, meus irmãos, o Senhor Jesus teve 12 apóstolos. Nós conhecemos alguns mais do que os outros, como Pedro, Tiago, João. Mas Paulo, ele foi eleito pela igreja e por alguns outros apóstolos que restaram, como um apóstolo de Jesus Cristo também. E ele é simplesmente escritor de grande parte do Novo Testamento. Olha que graça, olha que bênção. E ele é muito citado, a história dele é muito conhecida, e tudo que ele desenvolveu ali através da misericórdia do Senhor Jesus Cristo foi impactante para a vida de muitas almas. Então isso tudo me impressiona muito. Paulo não era um discípulo que andou com Jesus, mas ele foi impactado pela presença de Jesus, que transformou a sua vida de antes um perseguidor da igreja para um pregador, fundador de muitas comunidades cristãs ali na redondeza. E as cartas de Paulo, né, as cartas paulinas, como são conhecidas, são cartas enviadas para estas igrejas que ele iniciou nessas cidades. Então, em Tessalônica, em Éfeso, ou Éfeso, né, depende do como a pessoa quer pronunciar, em Filipe. E até hoje essas cartas, elas são caminhos de vitória para as nossas vidas, de conduta, de ética, de humildade, vindas direto do Espírito Santo de Deus, iluminando o coração de Paulo para falar conosco. Glória a Deus por isso. E aqui na primeira carta para os Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 22, Paulo vai dar algumas instruções, né, que são recomendações gerais para a igreja. Regozijai-vos sempre. Então, alegrar-nos, é o que a gente falou ontem. Alegrar-nos no dia bom, no dia mau, todos os dias. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, constantemente temos que orar. Orar sentado, orar em pé, orar de joelhos dobrados. E esse é um momento muito importante. Orar em pensamento, ou seja, a oração constante na mente. Orar em qualquer situação, porque a oração é que vai nos conectar ao Pai e movimentar a nossa vida, nosso espírito, e nos proteger das ciladas inflamadas do Satanás, né? As setas inflamadas do Satanás. Depois ele vai falar em tudo dando graças, né? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, se você está passando alguma situação, essa é a vontade de Deus. É permissão dele. Se você ganhou alguma coisa, é permissão de Deus.
Então, sempre dando graças a Deus em tudo. Não extingais o Espírito, ou seja, nós não podemos permitir que o Espírito Santo nos deixe. Como que o Espírito Santo pode nos deixar? O que pode acontecer para ele nos deixar? Falta de comunhão, falta de buscar a palavra de Deus, falta de jejuar, falta de orar, de ler a palavra. E aí vem os pecados que vão dominando o nosso ser e fazendo com que a gente cometa vários, um seguido do outro, ou se aprofunde em os pecados da carne, alimentando mais a carne do que o espírito. Então, essa presença constante e a ausência de buscar a Deus vai fazer com que o Espírito Santo se afaste de nós. Então, o Espírito Santo vai estar um tempo que xinga palavrão, que fala mal das pessoas, que está mais preocupado com as vaidades, com os bens materiais, aquilo que não tem valor espiritual, do que com as coisas espirituais. Isso faz com que o Espírito nos abandone, nos deixe. E faz, por consequência, que os espíritos malignos nos dominem, né? Então, o apóstolo Paulo vai nos orientar: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Por isso que é interessante a gente dar bastante ênfase na examinar tudo e retende o bem. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós devemos examinar tudo que está à nossa volta, tudo que é dito para nós, tudo que é dito na mídia, e reter somente o que é bom. O que não é, a gente joga fora. Não acumular nada ruim no nosso coração, na nossa mente, porque vai adoecendo, e vai acabando com as nossas forças espirituais, com a presença do Espírito Santo se manifestando na nossa vida. Abstendo-vos de toda aparência do mal. E aqui é um detalhe que a gente podia abrir várias pautas, vários vídeos. Mas, resumidamente, Deus já determinou qual é a aparência do bem. Qual que é a aparência agradável. O que é bom, o que é luz, já existe. A Bíblia já nos orienta. Tem orientações para o homem, tem orientações para as mulheres, tem orientações para as crianças, para a igreja como um todo. O Senhor já deixou muito bem definido o que é bom, o que é belo, o que é bonito. Para a mulher, as vestimentas decentes, né? Evitar o uso excessivo de objetos, pertences, ouro, prata, né? Pérolas, essas coisas. Não se preocupar com as vestes, mas sim com o caráter. Nós, como cristãos, sempre vestidos de caridade, de um espírito de piedade, de bondade. Então já existe o que é o belo. A Bíblia já define o que é belo e bonito. Mas o mundo, em oposição à palavra de Deus, porque o mundo sempre vai fazer oposição à palavra de Deus, ele já traz uma redefinição tentando, né, distorcer o que é belo. Através das modas mundanas, das modas do mundo, que vão sempre ao oposto da Bíblia, tá? Então, sempre vai atacar a questão das vestimentas, da modéstia. Então, tudo que não é modesto, não é cheio de pudor, de piedade, de caridade, de humildade, tudo isso nós podemos considerar como aparência do mal. A procedência, o falar, né, a linguagem. Então, a gente tem que abster, ou seja, não utilizar, não aproveitar, não aderir, não adquirir essa aparência do mal. Evitar o que é tendência demais, o que é moda demais, porque você pode ver, tudo que os servos de Deus usam é visto como brega, como cafona, como não tem nada de bonito, não tem nada, porque pro mundo é apático, é algo que não chama atenção. Mas o nosso propósito nessa terra não é chamar atenção. Na verdade, o nosso propósito é chamar atenção para a imagem de Jesus Cristo impressa em nossa vida. Para que vejam em nós o verdadeiro evangelho. Porque nós temos que refletir a imagem de Jesus Cristo.
a imagem de Deus e não a nossa. Não o nosso corpo, não os nossos pertences, mas sim que olhem para nós e vejam, ali tem a luz do Senhor. Que possamos refletir nessa palavra e aprender com ela, porque esse é o intuito da palavra de Deus, é adquirir sabedoria e inteligência. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.